Descobriu o salário e todos os detalhes do acordo entre Corinthians e Labiad, jogador que só foi contratado por indicação de Memphis Depay. Bora te atualizar também sobre qual foi o clube paulista que tentou tirar Alan Barcelos do São Paulo. Preciso falar também sobre a chance de Zé Rafael, meio-campista do Santos, deixar o peixe. Já o camisa 10 da Lusa, Gabriel Pires, é alvo de um time da Série A do Brasileiro. E o Flamengo, será que a torcida do Fla largou o time depois dessa péssima campanha e da fase ruim de Felipe Luiz e companhia? Preciso te contar também sobre os salários dos técnicos mais bem pagos do mundo, últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora direto pro giro de notícias para contar que Galarza, ex-volante do Vasco, está trocando o River Plate pelo Atlanta United. Negócio fechado por empréstimo. Se o atleta disputar 50% das partidas nos próximos 6 meses, o Atlanta United é obrigado a comprá-lo por 3 milhões de dólares. O Vasco manteve um percentual de uma venda futura. Já o Fortaleza chegou a acordo para a contratação de Paulo Baia, um dos destaques do Primavera na disputa do Campeonato Paulista. Quero contar também que o Atlético, time mineiro rebaixado no estadual, mas que vai disputar a Série B do Brasileiro, acaba de anunciar a contratação de Alex Cabeção como seu novo treinador. Alex, que havia trabalhado entre vários outros times, sua última passagem no Operário, onde esteve na Série B e no início do Campeonato Paranaense. E Carlo Ancelotti, técnico da seleção brasileira, é o 11º treinador mais bem pago do mundo. Com observação importante, se a gente incluir apenas técnicos de seleção, ninguém está à frente do italiano que dirige a seleção brasileira. A CBF banca para ele quase 10 milhões de euros por temporada ou 5 milhões de reais por mês. Bora citar agora os 10 treinadores de clubes que ganham mais do que Carlo Ancelotti. O primeiro lugar é de Diego Simeone, o argentino que comanda o Atlético de Madrid há bastante tempo, tem um contrato nababesco. 34 milhões de euros por ano ou 17 milhões de reais por mês. Segunda colocação de Inzaghi, treinador italiano que está no Al Hilal, ele tem direito a 26 milhões de euros por ano ou 13 milhões de reais por mês. Guardiola, treinador do Manchester City, fatura quase 24 milhões de euros por ano ou 12 milhões de reais por mês. Arteta, treinador do Arsenal, tem direito a 17 milhões e 800 mil euros. Já David Moyes, técnico do Everton, fatura 14 milhões e 300 mil euros por temporada. Jorge Jesus, formação importante para os rubro-negros que têm saudade do técnico português. Ele está no Al Nassr e fatura 13 milhões de euros por ano. A gente está falando de mais ou menos 6 milhões e meio de reais por mês. Completam a lista Luiz Henrique e Matias Jaisley, o Luiz Henrique no PSG e o Jaisley no Al Ahly, 12 milhões de euros para cada um. Laurent Blanc, técnico do Al Ittihad, e o Unai Emery, técnico do Aston Villa, faturam 10 milhões de euros por temporada. Desses números, qual te chama mais atenção? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? E o Campeonato Paulista bateu o Campeonato Carioca e é o estadual com maior audiência do futebol brasileiro em 2026. O Paulistão já alcançou 60 milhões de pessoas assistindo aos jogos na Record, na Cazé TV, na TNT ou na HBO Max. Os números superam com alguma folga o Carioca, que tem transmissão da TV Globo. Importante registrar que a Cazé TV já alcançou 99,2 milhões de visualizações no Campeonato Paulista, contra apenas 32 milhões e 900 mil visualizações do Campeonato Carioca na GETV. Também já havia contado para vocês em relação à enorme discrepância entre as cotas de televisão do Campeonato Carioca e do Paulista. Cada um dos grandes em São Paulo tem direito a 35 milhões de reais fixos. No Rio de Janeiro, o Flamengo tem direito a 10 milhões de reais, enquanto Fluminense, Botafogo e Vasco ficam com 6 milhões e 600 mil reais. Só para completar, registrar que o Mirassol, que dá para dizer em fase de evolução, mas ainda pequeno no cenário nacional, tem direito à mesma cota do Flamengo, 10 milhões de reais para cada. E a minha Portuguesa faturou no campeonato estadual desse ano 7 milhões de reais, à frente
dos gigantes do futebol carioca. Você prefere assistir aos jogos do Paulistão ou do Carioca? Já usa o espaço para comentário e registre a sua opinião. Bora contar também que esse vídeo tem um oferecimento de Magalu, milhares de ofertas com frete grátis, entrega rápida para todo o Brasil e cupons todos os dias. Baixe agora mesmo o aplicativo do Magalu, tô deixando o QR Code na tela para você apontar seu telefone celular. Combinado? Hora de falar sobre o Flamengo. Parece que a torcida rubro-negra desanimou com o início da temporada do time. Foram menos de 20 mil ingressos vendidos para a partida semifinal do Campeonato Carioca, marcada para esse domingo, Maracanã, às 20h30. O Flamengo é muito favorito contra o Madureira. E, na teoria, seria um bom jogo para o torcedor ir assistir e ver o Flamengo vencer. Mas a sequência é bem ruim. O Flamengo conseguiu ser apenas o quarto colocado do seu grupo no Campeonato Carioca, correndo risco até a última rodada de ter de disputar o quadrangular do rebaixamento. Não bastasse isso, e o time perdeu a Supercopa do Brasil para o Corinthians. Perdeu também o jogo de ida da Recopa Sul-Americana, derrota por 1-0 contra o Lanús na última quinta-feira. E é por conta de todo esse pacote muito inesperado que a cobrança em cima do técnico Felipe Luiz tem aumentado e o apelo em relação ao torcedor no estádio tem diminuído. Queria perguntar para você o que você pensa sobre a torcida do Fla, a mais numerosa do futebol brasileiro, mais incomodada. Ela tá certa, tá errada? Já usa espaço para comentário e registra a sua opinião. Só para completar, registrar que Jorginho segue lesionado com problema muscular, é desfalque no jogo contra o Madureira e dificilmente terá condição de enfrentar o Lanús na próxima quinta-feira também no Maracanã. Preciso falar agora sobre Gabriel Pires, camisa 10 da Portuguesa, que tem crescido de produção nas últimas rodadas do Campeonato Paulista, virou alvo do Mirassol. Lucas Rossafa, jornalista que cobre os clubes do interior, afirma que já há um acordo verbal entre o Gabriel Pires e o Mirassol, para que ele se torne reforço do time da Série A ao fim do Campeonato Paulista. Você sabe, a Lusa enfrenta o Corinthians nesse domingo. Se vencer, passa para as semifinais. Se perder, está eliminado. O Gabriel Pires tem contrato com a Portuguesa até o fim da Série D e há uma multa rescisória. Antes de gravar esse vídeo, consultei duas fontes diferentes na Lusa e ambas asseguraram que não houve nenhum comunicado oficial do Mirassol, nem contato do Gabriel Pires em relação a esse interesse do Mirassol. Aguardemos cenas dos próximos capítulos. O que dá para contar é que o Pires participou dos 8 jogos da fase de grupos, deu um gol e uma assistência, fez o gol contra a Ponte Preta na penúltima rodada e deu assistência na última rodada na vitória por 2-1 justamente contra o Mirassol, atleta de 32 anos de idade, com passagens por Benfica, Botafogo e entre vários outros clubes pelo mundo. Antes de falar sobre a chance de o Santos perder um jogador que é titular, registrar que esse vídeo é um oferecimento de Perdigão na Brasa. Tem craque em campo, tem churrasco completo na grelha. Em dia de jogo vai de linguiça, hambúrguer e costela para marcar um golaço. Manda brasa, é Perdigão na Brasa. Tô mostrando o QR Code dos produtos da Perdigão. Já aponta seu telefone celular para conhecer a linha completa e se consagrar no churrasco em casa ou com os amigos. Agora sim, bora falar sobre o Santos. O Peixe pode perder nos próximos dias Zé Rafael, jogador contratado no início da temporada, oscilou bons e maus momentos, mas a percepção do Zé Rafael é de que ele ainda não conseguiu deslanchar com a camisa do Peixe. Diante dessa proposta que ele tem dos Estados Unidos, o jogador conversa com dirigentes do Santos em relação à possibilidade de uma rescisão do contrato de forma amigável. Para o Peixe não haveria compensação financeira, mas o Santos livraria de um dos maiores salários do elenco, abrindo espaço para novas contratações. Mas vale a lembrança de que o Santos, ao longo da semana, sofreu um transfer ban que o impede de registrar novos jogadores. A expectativa é de que, com o depósito da grana da venda do Souza para o Tottenham, o Santos tenha dinheiro para arcar com os quase 17 milhões de reais que deve ao Arouca e que acabaram resultando nesse transfer ban, tudo por conta da compra que não foi paga do zagueiro João Basso. Você, santista, entende que o Zé Rafael pode ser liberado e mais, sem custos? Ou você faria alguma cobrança? Já usa o espaço para comentário e diga o que se pensa sobre o tema. Beleza? Descobri qual o clube paulista que tentou tirar Alan Barcelos do São Paulo. Me refiro ao treinador, que foi campeão da Copinha do ano passado e vice nesse ano, e que está sendo preparado para assumir, num futuro não tão distante, o cargo de treinador principal da equipe profissional. Pois bem, o Rui Costa, o executivo de futebol do São Paulo, deu uma entrevista ao canal Tricolaços e contou que o Alan Barcelos teve seu contrato renovado no São Paulo até dezembro de 2027, depois de sofrer assédio de um rival da capital.
Entrei em contato com uma fonte importante no São Paulo e essa pessoa assegurou que o interessado era o Palmeiras. Muito preocupado com a possibilidade de perder um dos seus mais promissores funcionários de Cotia, São Paulo estendeu o vínculo de dezembro de 2026 até dezembro de 2027, concedendo-lhe um aumento salarial e também promovendo ele ao cargo de auxiliar técnico fixo da equipe principal. Repito, o Alan Barcelos será preparado para assumir num futuro não tão distante o time de cima. Treinador que também foi alvo de propostas do Galo e do Bahia para assumir o Sub-20. Só para completar, contar que ele chegou ao São Paulo em 2022 e passou por praticamente todas as categorias de base. Sub-13, 14, 15, 16, 17 e Sub-20. Agora sim, bora falar todos os detalhes do acordo entre Corinthians e Labiad, o amigo de Memphis Depay. Antes, registrar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Bet365. Há anos conectando torcedores ao melhor do futebol. A Bet365 é pioneira e referência global em apostas, porque grandes torneios merecem experiências extraordinárias. Jogue com responsabilidade. Na tela o QR Code para você fazer sua fezinha. Beleza? Agora sim, para explicar todos os detalhes do acordo entre Corinthians e Labiad. O meio atacante marroquino, que tem dupla cidadania, é também holandês. Ele chega ao Corinthians para ganhar R$400 mil por mês. Importante, esse salário não tem bônus nem luvas. Os bônus costumam ser pagos atrelados a desempenho e a metas alcançadas. No contrato dele não há nada que preveja isso. As luvas são prêmio pela assinatura do contrato, algo muito usual para jogadores que estavam livres, como o caso dele. Mas o Corinthians decidiu bancar apenas R$400 mil mensais. Eu digo apenas porque a realidade do Corinthians tem salários muito maiores. Memphis Depay, por exemplo, custa R$6 milhões por mês. O Yuri Alberto teve recentemente seu contrato prorrogado e fatura na casa dos R$2 milhões mensais. O Labiad chega para ser dono de um salário intermediário do elenco alvinegro. Quero registrar ainda que o contrato dele se encerra em dezembro de 26, enquanto o Memphis Depay, que o indicou, pode deixar o clube na metade do ano. Ah, tem um detalhezinho importante. Se o Labiad fizer pelo menos 50% dos jogos do Corinthians daqui até o fim do ano, e por cada um desses jogos estar em campo em pelo menos 30 minutos, o vínculo dele é prorrogado até dezembro de 2027, nas mesmas condições que eu citei. Bom ou mau negócio? Já uso o espaço para comentário para registrar sua opinião. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau.